A primeira lição que eu aprendi depois de ler 20 livros sobre educação financeira e mercado de capitais. Hoje eu quero falar contigo a respeito disso. Olá, eu sou Adilson Silund, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. É um canal novo, espero que vocês subscrevam nesse canal e curtam o máximo de vídeos que você puder encontrar aqui e vamos crescer juntos, tá? Então eu queria partilhar com vocês sobre a primeira lição que eu aprendi depois de ler 20 livros sobre educação financeira e mercado de capitais. A lição é a seguinte, que todos os anos as empresas precisam fazer um balanço anual de sua organização. Por quê? Porque o balanço anual é um relatório financeiro que apresenta a situação patrimonial e financeira desta mesma organização. E esse balanço anual ela ajuda a identificar fontes de problemas futuros e a criar estratégias para minimizá-las. E quando você olha para isso, por que as empresas fazem isso? Porque as empresas eles gostam, né, de ter relatório anual ou balanço anual, relatório financeiro, né, de todos os anos que ela funcionou. Por quê? Porque assim elas conseguem comparar qual dos anos tiveram mais produtividade, qual dos anos tiveram mais lucro, não é? Qual dos anos tiveram mais despesas e assim elas conseguem, de certa forma, analisar para que os anos subsequentes a empresa possa atuar diferente e possa fazer melhor, não é, do que o ano retrasado. Então, é basicamente sobre isso que eu queria partilhar com vocês, porque muitas das vezes, tipo, olhando para nossas vidas, por quê? Porque as empresas também, elas serem pessoas jurídicas e nós sermos pessoas físicas, não é? Atualmente eu vivo no Brasil e aqui no Brasil as pessoas físicas são identificadas pelo CPF, que é o Certidão de Pessoa Física, e as empresas jurídicas são identificadas pelo CNPJ, não é? CNPJ, que acho que é o certificado, né, nacional de pessoa jurídica. Penso que deve ter essa definição. Qualquer coisa eu estarei colocando a definição correta, não é? Aqui, não é, no nosso vídeo quando estará no YouTube. Então, os dois são tipos de pessoas, só que uma é pessoa física, que somos nós, e outra é pessoa jurídica, que é uma instituição, a união, no agrupamento de mais de duas pessoas físicas, não é, com o mesmo objetivo. Então, olhando para isso, por exemplo, muitas coisas acontecem de errado nas nossas vidas e acabam voltando a acontecer, não acontecem de uma maneira cíclica, todos os anos acontecem conosco, por quê? Porque a gente nunca parou para, de certa forma, se perguntar quais são as fontes desses problemas. Porque as empresas elas solucionam os seus problemas dessa forma, só selecionando todos os dados, não é, de possíveis, todos os dados necessários, eles conseguem perceber, porque você não consegue erradicar uma falha ou melhorar sem saber qual é a fonte dos erros, ou quer dizer, qual é o buraco, onde surgiu isso. Você precisa saber a fonte para tratar a partir da origem e resolver isso. As empresas, grandes empresas, eles fazem isso a partir do balanço, não é, anual, eles conseguem identificar, não é, quanto de fluxo de caixa houve, eles conseguem saber quanto de passivos e ativos a empresa teve, eles conseguem saber quanto de lucro bruto a empresa teve, o famoso EBITDA. Então as empresas, de certa forma, eles aprendem com isso. As empresas, eles aprendem com isso, eles melhoram, não é? Colocando todas as informações na mesa e gerando um relatório financeiro, que é o balanço anual. A partir desse balanço anual, eles conseguem analisar os gráficos, as informações que acabam contendo neste documento formado por eles mesmos ou pela equipa de contabilidade. Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi com as empresas, porque se a empresa ser uma pessoa jurídica e eu ser uma pessoa física, é uma coisa muito boa que eles fazem. Então, eu aprendi com as empresas depois de ler 20 livros sobre educação financeira e mercado de capitais. E eu quero partilhar com vocês como é que eu aplico esta lição que eu aprendi, é que ele gera um relatório financeiro. Eu tenho aqui um balanço anual, né, meu balanço anual de 2025, que eu fiz para, de certa forma, saber onde eu tenho falhado, quer dizer, qual é o total de despesas que eu tenho tido, para eu saber identificar quais são os buracos que tem na minha vida financeira. Eu aplico essa lição em toda a área da minha vida, mas hoje eu queria partilhar com vocês como é que eu aplico essa lição, não é, sobre ter um balanço anual para, de certa forma, identificar as fontes de problemas futuros e criar estratégias para minimizá-las ou para solucioná-las. Se vocês puderem ver, eu vou partilhar aqui a tela do meu computador para vocês verem como é que eu fiz o meu balanço, não é, anual. Então, tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui a minha tela, eu faço a questão de mostrar, tenho aqui a minha tela. Se vocês puderem ver, eu formei aqui um menu de navegação, não é? Essa minha tela ela começa pelo menu, como vocês podem ver, e aqui tem, né, por exemplo, o menu de navegação, tem aqui uma aba despesas, tem aqui outra aba de receitas, e tem aqui o dashboard, e tem aqui uma aba lista, não é? Por exemplo, a minha planilha de orçamento, que eu chamo de o meu balanço anual, não é? É onde tem as informações. É a planilha de orçamento porque eu estou a aplicar essa lição do balanço anual das grandes empresas
na minha vida financeira. Eu gostaria que você aprendesse comigo e aplicasse também. Por exemplo, aqui tem, não é, o menu de navegação. Eu criei aqui no Excel, não é? Tem aqui é para criar. Só que eu estou a usar o Excel online, gratuito, e eu não consigo, a partir de um clique, eu não consegui ativar o link, não é, de ligação, para quando eu clicasse aqui, não é, na aba de despesa, ele me levasse para a planilha de despesa. Mas está tudo bem, a gente vai navegar aqui pelo processo normal. Não é? Então aqui temos o menu de navegação, temos a despesa, aqui temos a receita e temos o dashboard. Dashboard que são os gráficos, né? A gente entende melhor com gráficos do que muitas informações. E temos aqui a lista, não é? Se vocês puderem ver, por exemplo, aqui, eu acabei mudando os valores, né? Mudando a representação do meu dinheiro, né? Porque vocês podem saber, né? Na realidade, quanto eu ganho. Eu ganho também muita coisa, eu ganho pouco, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Aqui tem os valores. Os valores eu converti os meu dinheiro em hora, né? Só para não saberem quanto é que eu ganho, né? Porque eu, cara, também tô agora a me despertar para isso. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha lista de despesas que eu acabo incluindo todas as despesas fixas e despesas não fixas. Tenho aqui, né, por ser cristão, tenho aqui dízimo. Eu tenho um valor que eu separo para, né, dizimar ao Senhor, agradecer pela vida e não só. Tenho aqui, deixa eu mexer, a minha luz está boa, endireitei. Tenho aqui o meu aluguel, internet, fatura de crédito, água e luz, saldo, né, que é crédito da TIM, Netflix, corte de cabelo, gasto não previsto, ônibus da UNOS, da universidade. Outros, não é como Uber, para ir para a universidade, às vezes eu fico muito tarde, eu volto de Uber. E tem aqui mensalidade, tem aqui a anuidade do Bradesco. Quer dizer, Bradesco desconta alguma coisa. E eu incluo isso também, né, na minha planilha orçamentária para saber quanto é que eu acabei tendo de despesa total. E, por exemplo, aqui, se você vê, essa minha aba, ela consegue me dar, por exemplo, aqui tem essa planilha aqui, é do mês de novembro, como vocês podem ver, 1 de novembro e tal, eu criei para isso. E se eu vim para cá, não é? Vocês verem eu vir para aqui, e eu consigo, a partir desta ferramenta de filtro, a partir desta ferramenta de filtro, clicar aqui no mês de outubro, né? Desativar o mês de novembro para ver quais foram as minhas despesas do mês de outubro. Eu cliquei e vou aplicar. Então, como vocês podem ver, tá aqui, conseguem ver que a minha tabela orçamentária de despesas, aqui a minha planilha de despesas do mês de outubro é menor, não é? É menor. Tem o aluguel, eu acho que em outubro ficou um pouquinho difícil, não consegui dizimar, tá tudo bem, mas é isso. Então, essa é a minha tabela, vou voltar lá, aqui no mês de novembro, isso aqui. Novembro e eu vou aplicar, né? Aqui tem a minha tabela. Aqui eu consigo ver, não é? Consigo alistar aqui todas as minhas despesas do mês. Eu criei também aqui tem a aba de receitas, eu consigo, não é, alistar aqui as minhas entradas, tipo, quanto de dinheiro eu recebo, entra no meu bolso. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui no mês de dezembro, eu tenho aqui listado, né? Eu posso mudar a data conforme já vos mostrei pela ferramenta de filtros aqui do Excel. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a possibilidade de eu selecionar o mês que eu quero ver. Mas por acaso vamos deixar aqui dezembro. Por exemplo, aqui eu tenho um salário, né? Eu mudei para a hora, que meu salário está 5 horas e 31 minutos e 12 segundos, mas está tudo bem. Então aqui é uma renda extra, quer dizer, como todo cara que trabalha com carteira assinada, ele precisa, ele tem sempre o 13º. Eu recebi aqui a primeira parcela do 13º e eu acabei listando aqui, não é, como também a entradas, porque é uma das entradas de uma renda extra. Eu trabalho assim, escrevi renda extra, mas seria 13º, tá tudo bem. E se eu venho aqui, né, tenho aqui a minha lista, né, porque aquelas tabelas foram criadas a partir dessa lista. Primeiro eu listei aqui tudo, não é? Deixei aqui todas as minhas despesas e listei aqui todas as minhas receitas. É a partir dessa lista, por exemplo, aqui eu configurei ela, que eu consigo alterar. Se vocês puderem ver aqui, tem dízimo, eu consigo alterar, não é? Todos os nomes que estão aparecendo aqui, todos os itens de despesas é que estão aqui nessa lista. Então, se eu aumentar o nome aqui, quer dizer que eu vou conseguir, de certa forma, também aumentar uma outra despesa ali e incluir naquela minha tabela. Aqui tem a mesma coisa acontece aqui com essa lista, não é? Tabela de lista de receitas. Então, quando a gente vem para dashboard, aqui que eu queria chegar, dashboard, vocês poderem ver, aqui eu tenho, por exemplo, aqui, todas as minhas entradas, não é? Né? Aqui tem 12 meses, todas as minhas entradas, eu tenho aqui todas as minhas saídas e tenho aqui tipo o valor que eu retiro depois do saldo que resta, não é? E retiro para investir. Eu também acabo criei uma aba aqui, criei uma coluna aqui, não é? De investido. É o dinheiro que eu tiro, né? Do saldo restante,
não é? Tiro um dinheiro para investimento, tiro outro dinheiro para fundo de emergência. Aqui tenho a aba de entrada dos 12 meses, se vocês puderem ver, aqui eu tenho despesas totais, tipo quanto de dízimo eu entreguei no ano, quanto de aluguel eu paguei no ano, quanto de água eu paguei no ano, quanto de fatura de crédito eu acabei de pagar, não é? E eu tenho esse tipo de informações. Aqui tenho receita total, quanto de salário eu recebi, quanto da bolsa do projeto que eu faço parte eu recebi no ano e quanto de renda extra também eu fiz no ano. Tipo, negócios que eu faço não é fora das minhas atividades do contrato da carteira assinada, então também acabo a listar, porque eu alisto tudo que entra, não é de dinheiro, eu acabo lançando aqui na minha planilha. Na realidade, do princípio do ano, né, eu fiz ela, se vocês puderem ver aqui, tem um mês de. Tá faltando o mês 4 aqui, mas tá tudo bem, eu preciso resolver isso depois. Eu comecei a listar tarde aqui no Excel. Criei essa planilha mesmo aqui, não é? Neste mês aqui, porque eu tinha toda ela registrada na folha. Eu escrevia numa folha, eu pegava a minha agenda e cada folha eu criava uma lista. E a partir dessa lista eu colocava o meu orçamento, colocava o quanto de entrada eu tinha, quanto de despesa eu tinha no mês. E depois de estar tudo pronto na folha, eu repassava aqui para ser, não é, mais rápida. Se vocês puderem ver, tem aqui uma tabela de gráfico. Essa é a tabela de, né, tem um gráfico de linha, né? Esse é o gráfico de barra, acho que é isso. Tem aqui esse gráfico, tem análise, por exemplo, aqui, essa azul que você podem ver representa a entrada. E essa vermelha representa a saída. Essa, podemos dizer, verde, representa o saldo. Tipo, a princípio, eu quando cheguei aqui no Brasil, cara, quase que não restava, tipo, dinheiro. Eu ficava me perguntando, eu ficava assim, tipo, cara, dinheiro acabava, eu ficava à espera, muito ansioso do próximo salário. Eu ficava assim, perguntava para meus colegas, cara, já caiu o dinheiro? Tipo, o dinheiro já caiu na conta? Não, já pagaram. Porque eu estava à espera do salário para ter outros gastos, porque se o salário não viesse, eu não sabia onde tirar dinheiro para me manter. Mas quando eu comecei a estudar educação financeira, a estudar sobre investimento, não é, a estudar sobre mercado de capitais, então eu mudei a minha mentalidade, não é? Mudei a minha mentalidade para isso, meu mindset mudou, change the mindset. Mudei meu mindset e agora todos os meses resta sempre alguma coisa. Daqui, né, desse mês de outubro, restou uma coisinha, não tanto, porque no mês de outubro não é, foi a fase de transição da minha carreira, eu mudei de emprego, fiquei um mês parado, né? Pronto, eu vou falar sobre esse assunto talvez no próximo vídeo, mas como vocês podem ver, aqui tem análise de receita e despesas, não é? Você consegue ver que a partir desses gráficos, não é quanto entrou, né? Aqui tem a marcação, aqui provavelmente vai estar, tipo assim, o valor ser 4 mil, 6 mil, e você vai ver pela linha, consegue ver quanto atingiste de despesa e quanto atingiste de receita e quanto atingiste de saldo, tipo o dinheiro que ficou, né, quer dizer, das tuas entradas, tuas receitas menos as tuas despesas, o total que ficou, a gente chama de saldo. Né? E aqui eu gosto de gráfico, porque eu consigo entender. Por exemplo, nesse gráfico, eu consigo perceber aqui, tipo, esse gráfico de despesas e esse gráfico de receita, não é baseado nesta lista. Elas foram criadas a partir dessa lista de despesa, nessa tabela, essa tabela de receita. E vocês, por exemplo, assim, se puderem olhar com atenção, eu consigo perceber, por exemplo, no ano de 2025, qual foi, tipo assim, os dos itens de despesas que qual das minhas despesas, com qual das minhas despesas eu gastei mais. Por exemplo, aqui tem o dízimo e o aluguel, não é? Tem aqui aluguel. Eu gastei tipo assim 26% das minhas despesas, que é o valor, tipo assim, o percentual máximo das minhas despesas foi para o aluguel. Tipo, eu paguei muito aluguel. É que eu consigo perceber. Quer dizer que eu pago muito aluguel. Eu já tenho que começar a projetar para comprar uma casa, mas tudo bem, ainda leva em conta. E por exemplo, aqui vocês conseguem ver, tipo aqui tem 4, isso aqui é de água, né? 4% de água, e se você ver a seguinte, tem a fatura de crédito. Quer dizer, eu paguei 26%, quer dizer que o aluguel e 26% se igualaram, estão no mesmo nível, não é, de gasto. São atualmente os meus gastos, não é, mais acentuados. E quando a gente olha para a minha receita, até agora na minha receita eu tenho simplesmente assim, das bolsas que eu faço da universidade, que eu participo do projeto de extensão, não é? Da bolsa eu ganho 7, né? Da minha receita eu consigo da bolsa ganhar 7%, não é? De entrada consigo ter, e o máximo, tipo, o máximo percentual de minha receita ainda vem do meu salário, não é? Vem do meu salário. Tá tudo bem. A renda extra é 6% nesse ano, né, o total da minha renda extras que eu fiz, dinheiro fora, né, dos trabalhos que eu fiz, algumas atividades, alguns negócios que eu fiz, né, fora do meu trabalho como carteira assinada,
eu fiz 6%. Então, ganhando da minha bolsa de período de extensão, eu ganhei 7%. Então, 87%. Quer dizer que a minha fonte de dinheiro é maior ainda, não é, da empresa. Quer dizer que eu não consigo me sustentar. A partir desse gráfico, eu consigo ver que eu não consigo me sustentar somando esse, vamos lá, 7% e mais 6%, isso vai dar quanto? 13, eu não consigo me sustentar com 13% da minha fonte, não é? Do meu orçamento, porque 7% não consegue me sustentar, porque 87% do meu dinheiro vem a partir do salário, que eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, né, com carteira assinada, CLT. Então é basicamente isso. A partir desse gráfico você consegue ter, eu aprendi isso, não é? A partir daquilo que a primeira lição que eu aqui fiz a questão de frisar é a partir da primeira lição dos 20 livros que eu li, que eu aprendi, né, como aplicar essa lição de como os bancos eles fazem sempre, não é, um balanço anual para eles saberem qual é a situação que a empresa se encontra, não é, atualmente. E eles fazem todos os anos, independentemente se alguns anos para eles foi mais lucrativo e para outros anos foi menos lucrativo, mas eles sempre fazem isso, eles sempre fazem esse balanço anual. Eu aprendi com a empresa. Este aqui é o meu ano de 2025. Não é? Aprendi essa lição e comecei já a aplicar, né, na minha vida, principalmente na minha área, na minha vida financeira. E 2026 eu vou começar aqui a listar e eu vou, de certa forma, no final de 2026 fazer uma comparação para ver também a minha evolução. Se eu conseguir, não é, aumentar o nível da minha receita, não é, conseguir ter mais fontes de renda, conseguir ter mais, fazer dinheiro fora daquilo que é o meu trabalho como carteira assinada, se eu conseguir diminuir as minhas despesas. Então, a partir destes gráficos, eu vou estar a me guiar, não é? Ser como como é que é? Um nivelador, acho que é isso, né? Um nivelador. A partir desse, eu vou conseguir, né, ver o clima das minhas finanças e ver a temperatura para certa forma de eu me guiar e resolver. Então, foi este o motivo do vídeo. Eu queria partilhar com vocês como eu aplico esta lição, não é, do balanço anual que as empresas têm feito todos os anos na minha vida. E eu aqui eu vos mostrei como eu aplico na minha vida financeira. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e ainda estaremos aqui para mais vídeos. Você que curtiu esse vídeo, amou a ideia e vai começar a aplicar na tua vida no Excel. E quem quiser, eu posso estar aqui a dar algumas aulas também sobre o próximo vídeo, como é que eu construí essa tabela, né, no Excel de planilha orçamentária, que eu assim acabei, né, de chamar, que eu posso mostrar aqui. Então curta, não é? Subscreva aqui, deixa o teu joinha e vamos crescer junto, tá? Tamo juntos.